Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 54. Doenças e suas causas. Como viver. Parte 4. Quando uma doença grave penetra numa família, há grande necessidade de cada um dos membros dar estrita atenção ao asseio pessoal e ao regime alimentar, para se conservarem em estado sadio e, assim fazendo, se fortalecerem contra a doença. É também de suma importância que o quarto do doente, desde o princípio, tenha ventilação adequada. Isto será benéfico para o doente e grandemente necessário para conservar sãos os que são obrigados a permanecer bastante tempo no quarto. É de grande valor ao doente que a temperatura no quarto seja sempre a mesma. Isto nem sempre pode ser determinado corretamente se ficar a juízo dos atendentes, pois podem eles não ser os melhores juízes quanto à temperatura certa. E algumas pessoas requerem mais calor que outras, e só se sentem bem num quarto que para outros seria desagradavelmente quente. E se cada um destes tiver liberdade de graduar a temperatura de modo a satisfazer as suas ideias quanto ao calor adequado, a atmosfera do quarto será tudo menos apropriada. Às vezes será tão quente que incomode o doente, noutra ocasião demasiado fria, o que terá efeito muito prejudicial para o doente. Os amigos ou assistentes do enfermo que, por causa da ansiedade e do vigiar, são privados de sono e súbito são despertados à noite para acudir ao quarto do enfermo, são susceptíveis a resfriados. Esses não servem de termômetros corretos da temperatura sadia de um quarto de doente. Essas coisas podem parecer de pouca importância, mas têm muito que ver com a recuperação do doente. Em muitos casos, a vida tem sido posta em perigo por mudanças extremas da temperatura do quarto do doente. Quando a temperatura é agradável, de modo algum devem os doentes ser privados de completo suprimento de ar puro. Talvez os quartos não tenham sido construídos de modo a permitir que as janelas ou as portas de seu quarto fiquem abertas, sem que a corrente venha diretamente sobre eles, expondo-os a resfriar-se. Nestes casos, devem ser abertas as janelas e portas de um aposento contíguo, deixando assim o ar penetrar no quarto ocupado pelo doente. O ar puro demonstrar-se-á mais benéfico ao doente do que os remédios, e lhes é muito mais necessário do que o alimento. Passarão melhor e mais depressa se restabelecerão privados de alimento do que de ar puro. Muitos inválidos foram confinados semanas e meses em quartos fechados, excluindo-se a luz e o puro e revigorante ar do céu, como se o ar fosse inimigo mortal, quando era justamente o remédio que o doente precisava para ficar bom. O organismo todo estava debilitado e enfermo por falta de ar, e a natureza sucumbia à carga de acumuladas impurezas, a não falar dos tóxicos da moda ministrados pelos médicos, até ser dominada e baquear em seus esforços e o doente morrer. Poderia ter vivido, o céu não queria sua morte. Morreu vítima de sua própria ignorância e da dos amigos, e da ignorância e engano dos médicos, que lhe ministraram venenos da moda e não lhe permitiram beber água pura e respirar ar renovado, para lhe revigorar os órgãos vitais, purificar o sangue e ajudar a natureza em sua tarefa de vencer o mau estado do organismo. Esses valiosos remédios que o céu proveu sem dinheiro e sem preço foram postos de lado e considerados não só sem valor, mas mesmo como inimigos perigosos, ao passo que os venenos prescritos pelos médicos foram tomados em cega confiança. Têm morrido de falta de água pura e puro ar milhares de pessoas que poderiam ter vivido, e milhares de inválidos vivos que são um peso morto para si e para os outros, pensam que sua vida dependa de tomar medicamentos receitados pelos médicos. Estão constantemente guardando-se do ar e evitando o uso da água. Estas bênçãos precisam eles para sararem.
Se fossem esclarecidos e deixassem tocados os remédios, acostumando-se ao exercício ao ar livre e ao ar dentro de casa no verão e no inverno, e usassem água branda para beber e banhar-se, sentir-se-iam relativamente bem e felizes, em vez de curtir uma existência infeliz. É dever dos assistentes e enfermeiros no quarto do enfermo ter cuidado especial de sua própria saúde, especialmente nos casos críticos de febre e de tuberculose. Não deve uma só pessoa permanecer muito confinada ao quarto do doente. É mais seguro poder confiar em 2 ou 3 pessoas que sejam enfermeiros cuidadosos e compreensivos e se revezem no cuidado e confinamento do quarto do doente. Cada um deles deve fazer exercício ao ar livre quantas vezes possível. E isto é importante para os atendentes junto ao leito do enfermo, especialmente se os amigos do doente pertencem à classe dos que continuam a considerar o ar admitido ao quarto como um inimigo, não permitindo que se abram as janelas ou portas. O doente, juntamente com os que o assistem, são assim obrigados a respirar dia a dia a atmosfera tóxica, por causa da inexcusável ignorância dos amigos do doente. Em muitíssimos casos, os atendentes ignoram as necessidades do organismo e a relação que tem com a saúde o respirar ar puro, bem como os efeitos de respirar o ar viciado do quarto de doente, ar que destrói a vida. Neste caso, a vida do doente corre perigo e os próprios atendentes ficam sujeitos a apanhar doenças, perdendo a saúde e talvez a vida. Se a febre entra numa família, muitas vezes acontece que mais de um dos membros a apanha. Isto não precisa ser assim se são corretos os hábitos da família. Se seu regime alimentar é o que deve ser e observam hábitos de asseio e reconhecem a necessidade de ventilação, não é preciso que a febre contagie outro membro da família. A razão de certas febres demorarem em famílias, expondo os atendentes, está em não ser o quarto do doente mantido livre de infecções tóxicas, mediante o asseio e ventilação adequada. Se os atendentes estão alerta à questão da saúde e reconhecem a necessidade de ventilação para seu próprio benefício, assim como o do paciente, mas os parentes, assim como o doente, se opõem à admissão de ar e luz ao quarto, os atendentes não devem ter escrúpulos de consciência para sair do quarto. Devem sentir-se desobrigados de seus deveres para com o doente. Não é dever de um ou mais arriscar a possibilidade de apanhar doença, pondo em perigo sua vida pelo respirar um ar tóxico. Se o doente cair vítima de suas próprias ideias errôneas, excluindo do quarto a mais necessária das bênçãos celestes, que assim faça, mas não com o risco dos que devem viver. Uma mãe, por intuição de dever, deixa sua família para trabalhar num quarto de doente, onde não se permitiu que entrasse ar puro e adoece por respirar o ar viciado que lhe afeta todo o organismo. Depois de um período de muito sofrimento, morre, deixando órfãos seus filhos. O doente que participou da simpatia e do abnegado cuidado daquela mãe restabelece-se, mas nem o doente nem os amigos do doente entenderam que uma vida preciosa foi sacrificada por causa da sua ignorância quanto à relação que o ar puro mantém com a saúde. Nem sentiram eles responsabilidade para com o rebanho ferido, deixado sem o terno cuidado materno. As mães às vezes permitem às filhas cuidarem de doentes em quartos mal ventilados e, em consequência, têm de cuidar delas através de um período de doença. E por causa de sua ansiedade do cuidar de sua filha, a mãe, por sua vez, adoece e muitas vezes uma delas ou ambas morrem, ou ficam com a constituição arruinada, ou se tornam inválidas pelo resto da vida. Há um lamentável catálogo de males que tem sua origem no quarto de doente, do qual se excluiu o ar puro do céu. Todos os que respiram esse ar tóxico violam as leis de seu ser e têm de sofrer a pena. Os doentes, em geral, são molestados com demasiadas visitas, que com eles conversam e os cansam, introduzindo diferentes assuntos, quando eles precisam é de descanso, quieto e imperturbado. Muitos adoecem por exigir demais de suas forças. Suas energias esgotadas os compelem a cessar o trabalho e são depostos no leito de sofrimento.
Descanso, ausência de cuidados, luz, ar puro, água pura e dieta frugal. É tudo o que necessitam para sararem. É bondade errada que leva tantos por cortesia a visitar os doentes. Muitas vezes estes passam uma noite insone e sofrida depois de receber visitas. Ficaram um tanto agitados e a reação foi demasiado grande para suas energias já debilitadas, e em resultado dessas visitas da moda foram levados a um estado muito perigoso, e vidas têm sido sacrificadas por falta de reflexão e prudência. Às vezes é grato ao doente receber visita e saber que os amigos não o esqueceram em sua doença. Mas embora tenham sido satisfatórias, em muitíssimos casos, essas visitas da moda têm mudado os pratos da balança quando o doente estava melhorando, descendo ele à morte. Os que não se podem tornar úteis devem ser cuidadosos na questão de visita aos doentes. Se não podem fazer algum bem, talvez façam um mal. Mas os doentes não devem ser negligenciados. Devem receber o melhor dos cuidados, bem como a simpatia de amigos e parentes. Muito mal tem resultado aos doentes do costume generalizado de ficarem pessoas vigiando durante a noite. Nos casos críticos isso pode ser necessário, mas muitas vezes se dá o caso de causar essa prática mais dano do que benefício ao doente. Tem sido costume excluir o ar do quarto do doente. A atmosfera desses quartos, para dizer pouco, fica muito viciada, o que muito agrava o estado do doente. Além disso, haver uma ou duas pessoas vigiando para usar o pouco ar necessário que encontra entrada ao quarto pelas frestas das portas e janelas significa privá-lo dessa vitalidade, deixando-o mais debilitado do que se tivesse sido deixado só. O mal não termina aqui. Mesmo um só vigia causa algum movimento, o que perturba o doente. Havendo dois a vigiar, muitas vezes conversam juntos, às vezes em voz alta ou mais frequentemente em tom de cochicho, o que é muito mais incômodo e irritante aos nervos do doente do que falar alto. Muitas noites sofridas e insones são suportadas pelos doentes por causa dos acompanhantes. Se fossem deixados a sós, sem a luz acesa, sabendo que todos repousavam, poderiam muito melhor dispor-se a dormir, e de manhã despertariam refrigerados. Cada respiração de ar vital no quarto do doente é de sumo valor, embora muitos doentes ignorem este fato. Sentem-se muito deprimidos e não sabem de que se trata. Uma lufada de ar puro através de seu quarto teria sobre eles um efeito feliz e revigorador. Se, porém, temem o ar e se excluem desta bênção, o pouco que é permitido alcançá-los não deve ser consumido pelos acompanhantes ou pela luz de lampião. Os que atendem os doentes devem, se possível, deixá-los em calma e repouso através da noite, enquanto ocupam um aposento contíguo. Todo ruído e agitação desnecessários devem ser evitados no quarto do doente, e a casa toda deve ser conservada o mais quieta possível. Ignorância, esquecimento e descuido têm causado a morte de muitos que poderiam ter vivido se tivessem recebido o cuidado adequado de atendentes judiciosos e atentos. As portas devem ser abertas e fechadas com grande cuidado, e os atendentes devem ter domínio próprio e ser calmos, serenos. Deve o quarto do doente, se possível, ter circulação de ar dia e noite. A corrente não deve incidir diretamente sobre o doente. Enquanto há febre alta, pouco perigo existe de apanhar um resfriado. Mas torna-se necessário o cuidado especial quando sobrevém a crise e a febre cede. Então, pode ser necessária a vigilância constante para conservar no organismo a vitalidade. O doente precisa de ar puro, revigorante. Se não se puder conseguir outro meio, deve o doente, se possível, ser removido para outro quarto e outra cama, enquanto o quarto, a cama e a roupa da mesma são purificados pela ventilação. Se os que têm saúde precisam das bênçãos da luz e do ar e precisam observar hábitos de asseio para continuarem bem, os doentes estão em necessidade ainda maior de isso observarem, na proporção de seu estado de debilidade.
Grande quantidade de sofrimento poder-se-ia poupar se todos trabalhassem para evitar a doença, obedecendo estritamente às leis da saúde. Estritos hábitos de asseio devem ser observados. Muitos, enquanto se acham bem, não se dão ao trabalho de manter-se com saúde. Negligenciam o asseio pessoal e não são cuidadosos em manter limpa sua roupa. Impurezas estão constante e imperceptivelmente saindo do corpo pelos poros, e se a superfície da pele não for conservada em estado sadio, o organismo se sobrecarrega com substâncias impuras. Se a roupa usada não é lavada frequentemente e muitas vezes arejada, torna-se imunda com as impurezas que são expelidas do corpo pela respiração sensível e insensível. E se a roupa usada não é limpa frequentemente dessas impurezas, os poros da pele reabsorvem a matéria gasta expelida. As impurezas do corpo, se não se permitir que saiam, são devolvidas ao sangue e impostas aos órgãos internos. A natureza, para aliviar-se das impurezas tóxicas, faz um esforço por livrar o organismo. Esforço que produz febres e que se denomina doença. Mas mesmo então, se os doentes ajudassem a natureza em seus esforços, mediante o uso de água pura, branda, muito sofrimento seria evitado. Muitos, porém, em vez disso fazer e procurar remover do organismo a matéria tóxica, nele introduzem um veneno mais mortífero para remover um tóxico já ali presente. Se toda a família reconhecesse os benéficos resultados de um asseio completo, fariam esforços especiais para remover toda a impureza de si e de sua casa, e estenderiam seus esforços aos arredores. Muitos deixam matéria vegetal em decomposição na proximidade de sua casa. Não estão alerta aos efeitos dessas coisas. Dessas substâncias em decomposição, sobe constantemente uma emanação que intoxica o ar. Inalando o ar impuro, intoxica-se o sangue, os pulmões ficam afetados e todo o organismo enferma. Doenças de quase todas as descrições são causadas pela inalação do ar afetado por essas substâncias em decomposição. Famílias têm sido afligidas com febres, alguns membros têm morrido e os restantes da família quase murmuraram contra seu Criador por causa da triste perda, quando a causa única de toda a sua doença e morte foi resultado de seu próprio descuido. As sujeiras em volta de sua casa acarretaram-lhes doenças contagiosas e as tristes aflições de que acusam a Deus. Toda família que preze a saúde deve limpar sua casa e arredores de toda substância em decomposição. Deus ordenou que os filhos de Israel, em caso algum, tolerassem a impureza em sua pessoa ou sua roupa. Os que tinham qualquer impureza pessoal eram excluídos do acampamento até a tarde, e então tinham que lavar-se a sua roupa antes de poderem entrar no acampamento. Também lhes ordenou Deus que não tivessem sujeiras em seus arredores até grande distância do acampamento, para que o Senhor passando não visse sua imundícia. Com respeito ao asseio, Deus não requer menos de seu povo hoje do que em relação ao Israel antigo. A negligência da limpeza induz a doença. Doença e morte prematura não vêm sem causa. Febres obstinadas e graves doenças têm prevalecido em comunidades e cidades anteriormente consideradas salubres, e alguns têm morrido, enquanto outros foram deixados com a constituição alquebrada, mutilados por toda a vida pela doença. Em muitos casos, seu próprio quintal contém um agente de destruição que despediu veneno letal para a atmosfera, para ser inalado pela família e a vizinhança. A lerdeza e negligência testemunhada às vezes é animalesca, e a ignorância dos efeitos dessas coisas sobre a saúde é assombrosa. Esses lugares devem ser limpos, especialmente no verão, com auxílio de cal ou cinza, ou pelo enterramento diário. Algumas casas são mobiliadas ricamente, mas para satisfazer o orgulho e para receber visitas, do que com vistas ao conforto, conveniência e saúde da família. Os melhores aposentos são conservados escuros, excluem-se a luz e o ar, para que a claridade do céu não estrague a rica mobília, nem desbote os tapetes ou deslustre as molduras dos quadros. Quando se permite às visitas assentar-se nesses aposentos preciosos,
correm perigo de resfriar-se por causa da atmosfera semelhante à de porão que os satura. Salas de visita e quartos de dormir são conservados fechados da mesma forma e pelas mesmas razões. E quem quer que ocupe essas camas que não foram livremente expostas à luz e ao ar, fazem-no a expensas da saúde e muitas vezes da própria vida. Os aposentos que não são expostos à luz e ao ar tornam-se úmidos. As camas e a roupa atraem umidade, e a atmosfera desses recintos é tóxica, porque não foi purificada pela luz e pelo ar. Doenças várias se têm produzido por dormir nesses apartamentos da moda, daninhos à saúde. Toda família que preze a saúde mais do que o vão aplauso de visitantes da moda providenciará a circulação do ar e abundância de luz em cada cômodo de sua casa por várias horas cada dia. Muitos, porém, seguem a moda de tão perto que se tornam escravos dela e preferem sofrer doença e mesmo a morte a afastar-se da moda. Colherão aquilo que semeiam. Continuam a viver segundo a moda e sofrer doenças em consequência, medicando-se com tóxicos da moda e morrendo morte segundo a moda. Os quartos de dormir especialmente devem ser bem arejados, tornando-se de saudável a atmosfera, mediante luz e ar. Os estores devem deixar-se enrolados várias horas por dia, as cortinas corridas e o aposento arejado cabalmente. Não deve ficar nem por breve espaço de tempo coisa alguma que destrua a pureza da atmosfera. Muitas famílias sofrem de dor de garganta, doenças dos pulmões e males do fígado causados por seu próprio procedimento. Seus quartos de dormir são pequeninos, impróprios para neles se dormir uma só noite, mas ocupam esses quartinhos por semanas e meses e anos. Conservam fechadas as janelas e portas, receando apanhar resfriado se houver uma frestazinha que deixe penetrar o ar. Respiram repetidamente o mesmo ar até tornar-se ele impregnado das impurezas tóxicas e matérias gastas expelidas de seu corpo através dos pulmões e dos poros da pele. Esses podem pôr à prova a questão e convencer-se do ar insalubre de seus aposentos fechados se neles penetrarem depois de terem ficado um pouco ao ar livre. Terão então uma ideia das impurezas que transmitiram ao sangue mediante as inalações dos pulmões. Os que assim abusam da saúde têm de sofrer doenças. Todos deveriam considerar a luz e o ar como pertencendo às mais preciosas bênçãos do céu. Não devem excluir essas bênçãos como se fossem inimigos. Os dormitórios devem ser amplos e dispostos de modo a circular através deles o ar dia e noite. Os que têm excluído o ar de seus quartos de dormir devem começar imediatamente a mudar seu procedimento. Devem deixar entrar o ar aos poucos e aumentar sua circulação até que o possam suportar no inverno e no verão sem perigo de resfriar-se. Os pulmões, para serem sadios, precisam de ar puro. Os que não tiverem no quarto a livre circulação do ar durante a noite geralmente despertam sentindo-se exaustos, febris e não sabem a causa. O que todo o organismo pedia era ar, o ar vital, mas não pôde obter. Ao levantar-se de manhã, a maioria das pessoas tiraria benefício de tomar um banho de esponja ou, se for mais agradável, um banho manual com uma simples bacia d'água. Isto removerá impurezas da pele. Então se deve remover a roupa de cama peça por peça e expô-la ao ar. As janelas devem ser abertas e os estores enrolados, deixando-se que circule livremente o ar por algumas horas, se não o dia inteiro, através dos dormitórios. Desta forma, a cama e sua roupa se tornarão cabalmente arejadas e serão removidas do quarto as impurezas. É insalubre ter muito perto de casa árvores e arbustos densos, pois impedem a livre circulação do ar e não deixam que através deles os raios do sol brilhem suficientemente. Em consequência, a casa se torna úmida. Especialmente nos períodos de chuva, os dormitórios se tornam úmidos e os que dormem nessas camas ficam atacados de reumatismo, nevralgia e dores nos pulmões, que geralmente terminam em tuberculose. Muitas árvores de sombra derrubam muita folhagem, que se não forem removidas imediatamente apodrecem, intoxicando a atmosfera. Um quintal enfeitado de árvores esparsas e alguns arbustos, a distância apropriada de casa,
tem efeito alegre e feliz sobre a família, e se forem bem cuidados, não se mostrarão daninhos à saúde. As moradias devem, se possível, ser construídas em terreno alto e seco. Se se constrói uma casa em lugar onde a água se junta em derredor e fica por algum tempo, secando então aos poucos, sobem emanações tóxicas, resultando febre intermitente, dor de garganta, doenças dos pulmões e febres. Muitos têm esperado que Deus os guardasse da doença simplesmente porque lhe pediram que o fizesse. Deus, porém, não tomou conhecimento de suas orações, porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará um milagre para guardar de doenças os que não cuidam de si mesmos, mas transgridem continuamente as leis da saúde, não fazendo nenhum esforço por evitar a doença. Quando fazemos tudo o que de nossa parte podemos para ter saúde, então podemos esperar que se seguirão os benditos resultados, e podemos com fé pedir a Deus que abençoe nossos esforços para a preservação da saúde. Então Ele atenderá às nossas orações, se com isso puder ser glorificado o seu nome. Compreendem, porém, todos que têm uma obra a fazer. Deus não operará de modo milagroso para preservar a saúde das pessoas que seguem um procedimento que, por certo, as tornará doentes, por motivo de sua negligente desatenção às leis da saúde.